para começarmos a falar nesse texto, seja interessante estarmos com a linha de Levítico dentro da nossa memória, porque a gente precisa vir costurando o livro no meio de tantos sacrifícios. A tendência é a gente começar a igualar tudo que está acontecendo dentro do Levítico. Então, cada capítulo tem nuances bastante específicas. E a gente olhando para esse capítulo de número 5, algo salta de maneira muito distinta do que nós vimos falando até então. Os sacrifícios começam a ser oferecidos, mas eles mencionam questões de relacionamentos. Note que ele vai falar sobre falso testemunho ou testemunhos imprudentes, vai falar de omissão. Entrar em relacionamento com pessoas é algo desafiador para qualquer um. Então, quando nós temos a oportunidade de travar um relacionamento com alguém, travar uma amizade com alguém, isso é um desafio. Pessoas pensam de maneira diferente. Na maioria das vezes, as pessoas vão pensar diferente de nós. Na maioria das vezes, vamos ver pessoas reagindo de modo diferente como você reagiria. Às vezes, as pessoas se movem de maneiras que nós sequer iríamos esperar. Alguns se entristecem por coisas que nós nem esperávamos. Às vezes falamos algo e as pessoas até se ofendem com o que dizemos, com o que falamos, mas a gente nem falou assim com uma má intenção. Às vezes, da nossa mente, a gente está agindo de maneira normal, a gente está falando de maneira normal, mas a pessoa não entendeu. Você falou algo com uma intenção e a pessoa entendeu de outra forma. E aí isso, no coração daquela pessoa, pode ter sido ofensivo, pode ter entristecido aquela pessoa. Quando olhamos para o capítulo 5 de Levítico, nós começamos a ver que o livro vai nessa direção. O capítulo de número 5 nos mostra que coisas que falamos e fazemos, mesmo sem intenção, podem provocar resultados que nós não esperaríamos. E como lidar com essas coisas? Então, o capítulo de número 5 nos mostra Deus providenciando um ambiente para que o seu povo possa lidar com essas situações. Vem construindo desde Levítico 1. Nós estamos falando de um povo que foi aceito na presença de Deus. Então, nós estamos falando de um povo santo, um povo que foi escolhido. O capítulo de número 1 fala do holocausto e acho que o versículo-chave do capítulo 1 é o versículo de número 3, onde que nos mostra que o propósito do holocausto era que o homem oferecesse aquele sacrifício para que ele fosse aceito diante da presença do Senhor. Então nós estamos falando de pessoas que agora foram aceitas diante de Deus, vivem na presença do Senhor. A partir disso, toda a realidade dessa pessoa é transformada. Nós agora vivemos nesse lugar onde fomos aceitos diante de Deus, o nosso cotidiano faz parte dessa realidade, e por isso que no capítulo de número 2, falamos das ofertas de manjares, onde que as pessoas traziam ofertas que faziam parte do seu cotidiano. As pessoas traziam flor de farinha amassada com azeite, bolos assados, nós vimos ali que poderia ser preparado em frigideiras, em panelas, poderia ser até mesmo um assado em cima da brasa, que eram coisas do cotidiano, ofertas que olhávamos para ela e fazíamos uma relação direta com o cotidiano, aquilo que estava sobre a mesa das pessoas. No capítulo de número 3, o livro de Levítico progride, onde que encontramos sacrifícios sendo trazidos ao Senhor, mas são sacrifícios pacíficos, sacrifícios em que as pessoas traziam porque elas estavam em um relacionamento de paz com Deus, de alegria com o Senhor. Essas ofertas pacíficas marcam um ambiente de comunhão, não somente com Deus, mas também com as pessoas, porque as refeições que culminavam todo esse ambiente das ofertas pacíficas marca essa comunhão. Quando olhamos na semana passada do capítulo de número 4, porque até o capítulo de número 3 está tudo certo. Nós temos paz com Deus, estamos aceitos diante do Senhor, as nossas ofertas diárias, as nossas ofertas de cereais trazidas, o nosso cotidiano na presença do Senhor. Mas e se alguém pecasse, mesmo sem intenção, por falta de conhecimento, vemos Deus revelando a Moisés que ainda assim ele é cheio de graça.
ele providencia um ambiente, uma oferta, um sacrifício para que este pecador seja perdoado e aceito na presença dele. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Desde o começo nós encontramos Deus se revelando como aquele que é o Deus cheio de graça. Porque se pensássemos, poxa, está tudo estabelecido, está tudo no lugar, está tudo em ordem, o relacionamento com Deus, a maneira de se aproximar, o tabernáculo, mas alguém ainda pecasse, mesmo sem intenção, por desconhecimento, e vemos ali Deus cuidando para que o relacionamento fosse restaurado, fosse colocado no seu devido lugar. Deus queria de fato estar no meio do seu povo. E aí agora aqui em Levítico 5, nós percebemos que o relacionamento com Deus, essa comunhão com o Senhor, ela modela não só o nosso cotidiano, não só as coisas que possuímos, mas também modela os nossos relacionamentos uns com os outros. E isso é visto aqui. Se em nossos relacionamentos humanos, por vezes, nós ofendemos alguém, se às vezes nos nossos relacionamentos com palavras e atitudes, a gente entristece alguém, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Como nós devemos olhar o nosso relacionamento com o Senhor? Será que existem coisas que entristecem o coração de Deus? Será que existem coisas que ofendem o coração do Senhor? Será que existem comportamentos que são incompatíveis com a santidade de Deus? Então o capítulo de número 5 começa a nos levar nessa direção, e ele nos dá alguns exemplos. O capítulo de número 5 não nos dá todos os exemplos. Talvez o capítulo de número 5 seja um capítulo de amostras. Por quê? Porque se nós entendermos os princípios que estão contidos nesse capítulo, à luz dele, nós vamos conseguir discernir, nós vamos conseguir decidir, pensar a respeito das demais circunstâncias que estão na nossa vida. Então o versículo de número 1 já nos traz um ambiente de um julgamento. Se você olhar, o versículo de número 1 diz: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Veja que o contexto do capítulo 5, verso 1, é um contexto de um julgamento. É um contexto de decisões, talvez comunitárias, porque ele está falando de alguém que é chamado como testemunha, tendo ouvido a voz da imprecação, isso na versão Ara, isto é, alguém que sofreria um dano, alguém que sofreria uma consequência pelo que estava sendo decidido. Então a gente está falando aqui de um contexto em que uma decisão está sendo tomada e alguém pode sofrer um dano por essa decisão, pode sofrer alguma consequência. E aí você é chamado como testemunha, você é perguntado sobre isso. Alguém te pergunta, e aí o texto diz que se você não falar, você prefere sim, eu prefiro me omitir. E essa pessoa, na decisão final, for julgada culpada, se ela sofrer algo injustamente, isso é uma responsabilidade nossa. Pare para pensar um pouco nesse ponto. Note que nós não estamos falando aqui de que você precisa falar tudo que você viu em qualquer momento. Ele está dizendo em uma situação em que você é perguntado. E você está olhando para alguém que, no final da decisão, a pessoa é inocente. Mas ainda assim, você se omite, você prefere ficar em silêncio, olhando aquela pessoa sofrer um dano que é injusto, porque ela não pagou por isso. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de algo que o Reginaldo me contou ontem, do motorista que tinha passado por uma situação de um atropelamento, mas ele não teve culpa. E aí uma senhora foi lá na delegacia para poder prestar um depoimento, e ele nem sabia quem era a pessoa que foi lá prestar esse depoimento, mas sem o depoimento dessa pessoa, o motorista provavelmente teria que responder de maneira diferente àquela situação. Veja como que é um detalhe. Lógico que aqui, acho que a gente ainda está numa situação menos difícil quanto daquela mulher, porque ela nem sequer foi perguntada. Ela poderia simplesmente nem ir. Ela não foi perguntada.
Agora imagine se você é perguntado, e aí você vendo a situação, vendo que a pessoa vai sofrer uma consequência injusta, você se omite, você se silencia. E aí aquele dano que aquela pessoa vai sofrer é uma responsabilidade. Aquilo que nós dizemos. Veja como que é sensível. E a gente fala assim, não, mas como que a gente pode entender isso dentro da nova aliança? Porque talvez a gente esteja olhando para o Antigo Testamento. Veja que essa omissão não é uma omissão que ofende somente a pessoa. Essa omissão é uma omissão que ofenderia até mesmo a justiça de Deus. Porque alguém olharia para aquela pessoa sofrendo dano. Note que a voz da imprecação está falando de algo como que a justiça de Deus estivesse sendo pedida sobre a vida daquela pessoa. Então aquela pessoa sofrendo um dano injusto, e aí você se silencia. E todos olhariam para aquela pessoa pagando esse preço, como se isso fosse a justiça de Deus. Mas de fato não é. Foi o silêncio, foi a omissão. Isso poderia ser visto como Deus fazendo justiça ou retribuindo algo, mas que na verdade não era a justiça de Deus. O que isso significa? É que essa pessoa sofreria injustamente. E esse sofrimento, fruto de omissão, fruto de um silêncio. Note que no contexto que está sendo colocado aqui, no capítulo 5, verso 1, é num contexto de testemunha, você viu algo, você sabe de algo, o texto é muito claro, veja, por ter visto ou sabido, e contudo, quando perguntado, não revelar. Então você é uma testemunha de algo, você sabe, você viu. E aí você ainda poderia, se ninguém me perguntar, eu não vou falar nada. Ok, mas aí o texto diz, mas se alguém te perguntar, você vai olhar para o teu irmão, para o teu próximo, ou alguém mesmo que você não conheça, mas que é o teu próximo. Pode ser até o seu inimigo, porque nós estamos falando da justiça. Se você não falar, e essa pessoa sofrer esse dano, a responsabilidade pesa sobre nós. Note que são questões de relacionamentos. Sabe, quando você pensa na justiça de Deus, a justiça de Deus, ela é firmada em graça, mas também em verdade. Se você olhar o Salmo 89, no versículo de número 14, esse salmo é um salmo que traz uma promessa do reino messiânico, o reino do Messias, o reino de Deus. E aí veja como esse reino é apresentado. Salmo 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Então o reino de Deus é um reino fundamentado em justiça e direito. Mas veja o que precede isso. Graça e verdade te precedem. Então veja que graça e verdade abrem esses caminhos onde o reino do Senhor, o trono do Senhor é estabelecido em justiça, estabelecido em direito, mas existe graça e verdade. Essa verdade precisa fazer parte da nossa jornada, precisa modelar a nossa maneira de pensar. E essa verdade, sabemos que é a verdade de Deus, e toda verdade, meu irmão, é verdade de Deus. Porque no inimigo, no diabo, não existe verdade. Ele é o pai da mentira. Toda verdade, ela é verdade de Deus. Por isso que às vezes nós ouvimos até pessoas que talvez não tenham um comportamento adequado, não sejam pessoas com uma mente em Cristo, mas que ao dizerem alguma verdade, essa verdade é verdade de Deus. Então, quando olhamos para um testemunho, numa situação como essa, é esperado que a verdade esteja em nossa fala. E não só a verdade, mas também a graça, porque é assim nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados pela graça e a verdade. A verdade que conhecemos é a verdade que nos liberta. Cristo, quando nós o conhecemos, meu irmão, e o conhecemos verdadeiramente, somos livres. É essa graça que nos alcançou. Como não carregar isso? Como não fazer que isso modele o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões? Então, quando você pode e deve falar algo, e isso, de alguma forma, vai fazer a diferença numa decisão, é importante que você se posicione. Eu vou dizer que aconteceu no Novo Testamento um momento em que até Pedro, ele precisou ser repreendido por omissão. Falo da Epístola de Gálatas. É Gálatas 2:11. Vamos ler esse texto.
Pedro precisou ser confrontado por Paulo pelo fato de ter se omitido quanto a um debate judaizante. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, ele está falando de Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Mas por quê? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele está falando de alguns que viriam de Jerusalém, comia com os gentios. Ele está falando, Pedro estava sentado, comia com os gentios, tranquilamente. Quando, porém, chegaram os irmãos da parte de Tiago, os judeus de Jerusalém, olha o que ele fez. Ele veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele. Quer dizer, havia um outro junto com Pedro e esses também mudaram de assunto, mudaram de posição, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? O que aconteceu aqui? Um confronto, porque Pedro estava com Paulo, estavam com os gentios, haviam até alguns judeus, e eles se sentavam todos juntos e comiam juntos. Quando vieram os irmãos de Jerusalém, Pedro agora muda de posição, mas ele entendia o evangelho da verdade. Pedro já havia até mesmo experimentado um momento assim, decisivo na vida de Pedro, quando ele se encontra com Cornélio, onde Deus vai falar com Pedro a respeito disso. Só que aqui no capítulo 2, Pedro, ao invés de se posicionar pelo evangelho de Cristo, de se assentar com os gentios, comer junto com os gentios, quando ele viu os judeus chegando, ele preferiu se omitir e não falar. Aí Paulo precisou entrar em cena e Pedro se tornou repreensível. Note que essa omissão de Pedro, de fato, era algo que poderia ser enquadrado dentro de Levítico 5. Porque o testemunho de Pedro ali faria toda a diferença. Faria diferença naqueles irmãos que agora estavam ali e estavam sendo obrigados a se acostumarem, a serem levados a costumes judaizantes. A omissão de Pedro se tornaria ali, de alguma forma, uma pedra de tropeço para aqueles irmãos. Então Paulo precisou entrar em cena. Então note que a graça e a verdade devem preceder todas as nossas falas em todas as situações. E aí nós precisamos nos esforçar para comunicar a vontade de Deus com as nossas palavras. Nós devemos nos esforçar para comunicar essa vontade de Deus com as nossas ações. Ali Pedro precisava se posicionar e ele se omitiu. Por isso ele se tornou repreensível. Então existe sim de fato um pecado de omissão quando você sabe de algo, e Pedro sabia. Quando você viu algo e quando perguntado sobre isso, você prefere se omitir, levando outros a um lugar onde, caso a decisão final seja um dano, a um sofrimento, a uma consequência, nós somos responsáveis por esse tipo de falas. Então o capítulo de número 5 já nos chama a estarmos atentos ao pecado da omissão. Aí os versículos que seguem em Levítico, versículos 2 e 3, nos apresentam dois conceitos novos, porque os versículos 2 e 3 dizem: ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Dois conceitos surgem aqui: impureza e algo em oculto. E aí essa palavra em oculto precisa ser tratada aqui com um pouco de cuidado. Vamos por parte. Porque a NVI vai falar de oculto de uma outra maneira, eu acho que com mais clareza, que é sem ter consciência, por descuido. A área aqui talvez não sei se seja a melhor
opção para tradução, de fato, mas a gente vai olhar essas duas palavras. Mas a primeira palavra, a primeira expressão é de impureza, aquilo que é imundo. E para isso a gente precisa ter em nossas mentes a distinção entre o que é santo e o que é comum. Note que o oposto de santo não é impuro. O oposto de santo é comum. O oposto de impuro, o antônimo de impuro seria puro. Então, eu tenho coisas que são santas e aquilo que não é santo é comum. E aquilo que é comum pode ser puro ou impuro. Então, as coisas comuns, elas podem estar em dois estágios diferentes. Elas podem ser puras ou impuras. A pureza é o estado ou condição espiritual de coisas que podem ser trazidas diante de Deus. Então, quando eu falo de algo que é puro, eu posso trazer essa coisa pura, eu posso trazer esse objeto puro, eu posso trazer isso para a presença de Deus. Mas se for impuro, eu não posso. Aquilo que é puro, ao trazer para a presença de Deus, eu estou santificando isso. Então, nem tudo que é puro é santo. Por quê? Porque santo pertence a Ele, é dedicado a Ele. Aquilo que é puro, eu posso trazer a presença dele. E isso é a santificação, é a consagração de algo que é puro. Mas uma coisa impura não pode ser trazida até a presença do Senhor. Aquilo que é impuro, antes precisa ser purificado e aí sim ser trazido para diante de Deus como algo santo. É por isso que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele tem funções que são muito específicas e que às vezes a gente olha como se fosse um todo, como se fosse uma obra sem particularidades. O sangue de Jesus, ele não só nos santifica, mas ele nos purifica de todos os pecados. Então nós somos purificados pelo sangue. E uma vez que nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, então nós podemos ser aceitos na presença dele e podemos ter as nossas vidas dedicadas a ele. Nós podemos ter as nossas vidas consagradas a ele. E é assim que nós caminhamos. O sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados. E agora nós podemos estar diante de Deus com as nossas vidas entregues a ele. Nós pertencemos a ele. As nossas vidas foram consagradas a ele. Isso era uma maneira do povo caminhar, porque olhamos para Israel no Antigo Testamento e o chamado de Deus para Israel é: vocês serão um povo santo. O que Deus estava dizendo com isso? Vocês serão minha propriedade, propriedade particular, exclusiva, vocês serão meus. E aquilo que me pertence, eu sou santo e tudo que eu tenho também é santo. Deus não tem coisas que não sejam santas, tudo que pertence a Deus é santo. Então nós olhamos para essas coisas que estão ao redor do trono, que estão ao redor do governo de Deus e são cheios dessa realidade espiritual. Talvez você diga: mas Zeca, do Senhor é a terra e toda a plenitude, então todas as coisas pertencem a Ele. Sim, com certeza, mas posso dizer uma coisa? Um dia, todas essas coisas estarão diante das chamas santas. E aí eu pergunto: o que sobrará? O que acontecerá quando todas as coisas estiverem diante dele? Aí a gente começa a entender o que será o fim, onde os elementos que conhecemos, os elementos visíveis, que se desfarão, porque diante das chamas santas, apenas aquilo que é santo permanecerá. Então nós olhamos para o grande dia e esse encontro será um encontro decisivo. Olhar para Israel é olhar para o começo desse tempo que será consumado. Olhar para Cristo Jesus é dizer: olha, isso já começou. Nós fomos alcançados por essa realidade. As nossas vidas pertencem a Ele. Então aquilo que é puro, quando trazido até a presença do Senhor, agora se torna santo. Israel é uma nação santa. Israel é um povo separado. É um povo que carrega ali a presença de Deus. Deus está no meio do povo. Aí o versículo 2 e 3 diz: e se tocarem em um cadáver, seja de um animal, ou seja de alguém, de um humano. Por isso que o versículo 3 ali, na minha versão, diz imundícia de um homem, mas está falando de um cadáver humano. Se alguém tocasse num cadáver, fosse humano,
fosse de um animal, essa pessoa seria contaminada. Nós vamos entrar nisso nos próximos capítulos, porque haverá prescrições mais específicas. Mas o que talvez seja o ponto aqui é que, ao tocar num cadáver, aquela pessoa estaria impura. O conceito aqui é de impureza. Então, estão em relacionamento com Deus e são puros. Se eles tocassem em algo que estava morto, que não continha vida, estariam num estado de impureza. Mas note que o estado de impureza, por si só, não era pecado. O pecado seria se eles viessem até a presença de Deus naquela condição. Por isso existiam os sacrifícios e os ritos de purificação. Nesse caso aqui, e aí veja que se for oculto, que é o segundo conceito que aparece aqui, se for oculto, aí a NVI traz a expressão sem ter consciência, a King James atualizada traz a expressão por descuido, e aí veja que no contexto aqui é de fato um esquecimento, é algo que você não percebeu. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque no versículo de número 4, ele está falando de juramentos, e ele usa a mesma palavra, ele usa essa palavra. Na minha versão é oculto, talvez na NVI sem ter consciência, mesmo sem saber, sem ter consciência. Então vejam que todas as versões estão trazendo na mesma direção, no mesmo sentido, sem ter consciência, sem saber. Então, se acontecesse de alguém tocar, aquela pessoa entraria num estado de impureza. Mas qual é o foco aqui do versículo? O foco do versículo não é em si só a impureza. Ele está dizendo que se tocasse, a pessoa precisaria novamente ser purificada. Então, existia um sacrifício para a purificação. O versículo de número 4 está falando dos juramentos. Nesse contexto, ele fala de por descuido também, fala sem ter a consciência. Então, a ideia de ser oculto, de não estar consciente disso, mostra que a pessoa fez sem a intenção. Não é alguém que falou assim, tem um cadáver aqui e eu quero tocar nele. Aconteceu um acidente de percurso. Isso é muito importante, porque isso revela que não estamos falando de iniquidade. Nós estamos falando de tropeços. Nós estamos falando de pessoas que estão tentando acertar e talvez por um acidente, por um descuido, sem intenção, aconteceu. E quando olhamos para situações como essa, como que isso não se alinha com a nossa realidade? Porque olhe para o seu dia. Será que nós podemos sondar o nosso dia e não encontrar algo que talvez, por descuido, sem ter lembrado, por algum momento que nós não conseguimos lembrar, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, fizemos algo que não deveríamos ter feito, falamos algo que não deveríamos ter falado, pensamos de uma maneira desalinhada com a vontade de Deus. Mas isso não é um gesto de iniquidade. Talvez são coisas que ainda nós não percebemos, nós estamos lutando. E aí vemos que o Senhor está olhando para o seu povo e diz, eu vejo as dificuldades de vocês e não desisto, eu purifico todos os seus pecados. Porque a purificação dos nossos pecados não se trata somente dos pecados que você conhece. Eu pequei nisso, então ele me purifica de todos os pecados. Eu posso afirmar a vocês categoricamente que Jesus me perdoou de coisas que eu nem conhecia, que eu nem sabia. Talvez hoje eu me movi de uma maneira que eu não percebi, mas que não foi alinhado com a santidade de Deus. Mas Ele sabe o quanto eu estou lutando, que eu estou pedindo para que os meus olhos sejam abertos, o quanto eu estou tentando amadurecer, o quanto eu estou pedindo, Senhor, me ajude a viver num lugar de santidade. Dentro desse lugar, meu irmão, você não está debaixo de condenação, porque a graça de Deus está nos cobrindo, a graça de Deus está nos alcançando, ela está nos levando a um lugar de amadurecimento. Então, quando vemos isso, vemos o sacrifício de Jesus como um sacrifício pleno, um sacrifício onde esse gesto de Cristo na cruz do Calvário nos purificou de todos os pecados, todos, absolutamente todos, para que você não saia daqui, sabe, meu irmão, nessa noite, pensando que talvez haja algo que não esteja coberto pela graça. Pelo contrário, se você está lutando, se você está batalhando,
Só peça para que o Espírito Santo de Deus continue abrindo os seus olhos espirituais, dia após dia, porque aquele que começou essa boa obra na tua vida, ele é fiel para completar. Isso é para a glória dele, é sobre a obra dele na tua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos lavar. Sabe, quando Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, em Efésios, capítulo de número 5, no versículo de número 25, eu vou ler da parte B, fala exatamente desse gesto de Jesus purificando a sua igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja aí o sacrifício, veja aí a entrega. Para quê? Para que a santificasse. Então é aqui que a nossa santificação se dá. Nós olhamos para um gesto de Jesus sobre as nossas vidas, ele se entregando para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Receba em nome de Jesus, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja que isso é uma obra de Cristo. Por quê? Porque se eu me deitar hoje na minha sepultura, essa palavra é que norteia a minha vida. Aí você vai dizer assim, mas Zeca, ainda faltavam algumas coisas. Quem deitará na sua sepultura e não dirá isso? Sempre será graça. Sempre será graça. Sempre serão aqueles que estão rendidos, que estão olhando para si, dizendo, Senhor, se tu não tivesse morrido na cruz do Calvário por mim, eu não conseguiria. Sabe, então é olhar para esse gesto de Jesus Cristo na cruz do Calvário e entender que é Ele quem nos purifica, é Ele quem dá um passo em nossa direção, segura em nossas mãos. Ele está segurando as nossas mãos aqui nessa noite, segura as nossas mãos e nos posiciona como santos. E aí, uma vez que você entende essa posição sobre a tua vida, aí sim, agora nós agimos com uma conduta compatível com essa realidade, com essa nova identidade espiritual. Então Paulo entendia claramente, eu fui santificado pela obra dele, eu fui lavado, eu fui purificado pela obra dele, e agora eu estou posicionado em outro lugar, eu tenho uma nova identidade. E se você tem uma nova identidade, você pode ler 2 Coríntios 6,18 comigo. O Senhor está olhando para cada um de nós, e Ele diz, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, vocês recebem essa promessa de Deus? Isso é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Pai. Então, tendo essa promessa, se apropriando dessa promessa, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Note que nós fomos posicionados como santos. Isso é um gesto de Jesus sobre as nossas vidas, é uma ação de Deus sobre nós, é uma posição graciosa que nós recebemos. Mas uma vez que você entende essa posição, agora o Espírito Santo de Deus também te chama a uma conduta compatível com essa realidade. Na antiga aliança, isso era expresso de maneiras diferentes. Nós vemos lá na questão de tocar em um cadáver, e nós vamos falar disso em um segundo momento. Mas qualquer coisa que pudesse ser incompatível com a realidade divina, precisava ser visto com arrependimento. E talvez essa também seja uma aplicação para os nossos dias. Se você vê algo, meu irmão, que é incompatível com a realidade de Cristo Jesus, a gente precisa lidar com isso de maneira diferente. Nós precisamos olhar e nos arrepender, nós precisamos mudar, nós precisamos pedir, Espírito Santo, me ajude a viver de maneira diferente. E eu te garanto, meu irmão, que Ele ouve as nossas orações e Ele nos ajuda nessa caminhada. Ele nos chama para nós limparmos as nossas mãos, a purificar os nossos corações. Ele nos chama a caminhar buscando a mente de Cristo. Por isso, ele fala dessa questão da impureza, e que ainda é uma realidade hoje, onde nós olhamos para Cristo Jesus todos os dias. Meu irmão, saiu debaixo do sacrifício da cruz do Calvário, nós estamos perdidos.
Se não for Jesus, nós estamos mortos. Então, olhar para Cristo todos os dias é reconhecer a graça. Meu irmão, isso exalta a graça. Tem frescor. Você olha para Ele e diz: Jesus, obrigado por fazer muito mais do que eu sou capaz de imaginar. E nesse lugar, eu vou dizer, quando essa palavra foi revelada no meu coração, eu me senti verdadeiramente livre. Livre. Não existem acusações contra nós. Nós somos livres. Então, o livro de Levítico está falando desse lugar onde nós caminhamos e os nossos relacionamentos, as nossas palavras, a nossa maneira de viver é modelada com a santidade de Deus. Eu declaro isso sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que os nossos relacionamentos sejam modelados segundo a santidade de Deus, que as nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas prioridades, os nossos planos, os nossos pensamentos, em nome de Jesus, sejam modelados segundo a santidade de Deus. Aí o versículo de número 4 nos mostra outra postura que era incompatível com a santidade de Deus. Poderia dizer que continua sendo incompatível com a santidade de Deus, porque nós falamos dos juramentos e as promessas precipitadas. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer o mal ou fazer o bem. Seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento e lhe for oculto, novamente, por descuido, e aí por isso esquecimento, porque ninguém jura apenas por descuido. Talvez até jurou, prometeu e se esqueceu do que havia prometido. Aí o texto continua: se o souber, depois culpado será numa destas coisas. E veja aqui que esses juramentos fala de jurar de maneira imprudente, fazer promessas imprudentes. É uma fala imprudente. Esse tipo de fala tende ao esquecimento. E isso não deve fazer parte do nosso vocabulário, isso não deve fazer parte da nossa conduta. Sabe, quando nós olhamos para esses 4 primeiros versículos, nós concordamos que os versículos 2 e 3 tocam em temas mais cerimoniais, porque a gente está falando ali de cadáver e por isso a gente vai tratar disso num segundo momento. Mas eles estão colocados no mesmo contexto, junto com o versículo 1 e o versículo 4. E os versículos 1 e 4 enfatizam temas morais, enfatizam temas éticos, omissão, promessas precipitadas, falas imprudentes. Então há algo que une todos esses versículos. Embora os versículos 2 e 3 falem de questões cerimoniais, eles estão no mesmo contexto. Então, o que une esses versículos? Talvez é o que nós vemos no que segue no versículo de número 5. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas. O que une esses versículos? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós precisamos entender que existe uma responsabilidade naquilo que falamos, naquilo que fazemos. E essa responsabilidade é o ponto que une todos esses versículos. Veja que reconhecer isso em Cristo faz com que esse reconhecimento se transforme em confissão, se transforme em arrependimento. E se isso é trazido para um lugar de confissão e arrependimento, meu irmão, está brotando perdão, brota remissão dos pecados. Porque nós entendemos que em Cristo, Ele olha para todas essas nossas realidades, encontrando em nós um coração quebrantado, um coração contrito. A palavra que é liberada sobre nós é que Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele não foi para a cruz, meu irmão, carregando parte dos nossos pecados. Ele foi para a cruz carregando todos os nossos pecados, até os mais terríveis. Sabe, existem coisas que eu olho para o meu passado e eu digo assim: Senhor, obrigado por ter me tirado daquele lugar. E eu sei que Ele carregou isso sobre a cruz, mas também aquilo que eu desconheço, Ele carregou sobre a cruz. Eu não tenho noção do peso daquela cruz, por isso nós nunca saberemos de fato o preço que foi pago. Apenas olhamos e quando reconhecemos a obra dele na nossa vida, precisamos nos render e declarar como grande foi essa obra, maravilhosa foi essa obra nas nossas vidas.
É uma obra que de fato, meu irmão, nos transformou completamente. Ele pegou toda a nossa velha vida e jogou no mar do esquecimento. Isso é real sobre nós. Então, quando olhamos para isso, vemos que a realidade da graça é exaltada. Quando nós pensamos em confissão dos pecados, de fato, é uma posição, uma postura que todos nós precisamos cultivar. Nós precisamos cultivar uma vida de contrição, uma vida com frutos de arrependimento. Mas olhar para esses capítulos de Levítico, sinceramente, me desmontam. Por quê? Porque me tiram de todo o senso de justiça própria. Em que sentido? Até aquilo que eu não consigo confessar. Até a minha natureza caída, que eu herdei, que eu não sei por que eu carrego. Simplesmente eu nasci dentro dessa realidade. Até isso, ele fez com que na cruz fosse resolvido. Então eu olho e vejo que a minha justiça própria é completamente lançada ao chão. E isso exalta a graça de Deus, como num hino em Efésios, no capítulo de número 1, onde Paulo declara as bênçãos de Deus em Cristo. Ele, o autor da nossa salvação. No versículo de número 4, o texto diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, recebam, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor, eu amo esse versículo, para louvor da glória de sua graça. Marca isso na tua Bíblia. Louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, recebam, isso é palavra, temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O louvor da glória da sua graça. Meu irmão, quando nós reconhecemos essa obra de Cristo Jesus, que fez aquilo que nós não poderíamos fazer, que deu conta de uma realidade a qual nós estávamos perdidos e condenados. Sabe, eu estou lendo um livro sobre a crucificação e como isso está me cortando, me constrangendo, porque ela revela a minha incapacidade, a cruz revela a minha incapacidade de solucionar os meus problemas, de solucionar os meus pecados. A cruz denuncia a minha incapacidade de encontrar o Senhor. Então, quando nenhum de nós poderíamos, porque não tínhamos condições de resolver esse problema, ele veio para gratuitamente nos transformar, viver a nossa realidade, veio até nós, se encarnou, caminhou entre nós, morreu a nossa morte, ao terceiro dia ressuscitou, e então nos trouxe para a vida dele, vida e vida com abundância. Então olhar para esses versículos, onde nós falamos assim, mas foi sem intenção, eu não percebi, isso só exalta a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É muito refrescante. Meu irmão, sabe, é botar a cabeça no travesseiro e dizer, eu tenho paz com Deus, porque essa graça está me acompanhando. É libertador. Sabe, eu não consigo imaginar como que as pessoas ali no tempo de Jesus carregavam um jugo tão pesado. Pessoas que caminhavam, sabe, debaixo do jugo da lei, porque até Cristo nós percebemos que as pessoas não conseguiram. Mesmo com a provisão da lei, isso somente revelou, só exaltou o pecado, a nossa incapacidade. Mas quando Cristo veio, o ministério da reconciliação, Paulo chama o ministério da graça, transformou a nossa realidade. E nós que sequer éramos filhos, povo, hoje nós somos filhos de Deus. Hoje somos nação santa. Sabe, então é essa realidade que exalta a graça, que podemos declarar aqui nessa noite olhando para Levítico 5. Aquele que fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer. E aí o texto continua, porque Deus está cuidando
até na antiga aliança, para que não houvesse acepção de pessoas. Os versículos 6, 7 e 11 nos mostram isso, porque nós vemos uma variedade de possibilidades para que esses sacrifícios fossem trazidos. Olha aí no versículo de número 6. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, ou seja, de um novilho, uma cordeira, uma cabrita. Mas se a pessoa não tiver condições, se as posses, olha aí o versículo número 7, se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, então essa pessoa trará 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Mas se a pessoa ainda não tiver condições de trazer 2 pombos, talvez a situação, sabe, uma situação muito humilde, versículo 11, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha. Veja que Deus está providenciando, Deus está cuidando para que não haja acepção de pessoas por motivos sociais, econômicos, exatamente qualquer um. Essa variedade nos mostra como que Deus está cuidando, porque a presença do Senhor é um lugar onde não é determinado pelo que você tem em seu bolso, não é determinado pela sua condição financeira. A presença do Senhor é um lugar onde todos com corações quebrantados, e eu oro por isso nessa noite, corações sinceros, estes podem se aproximar. É com esse coração que nós avançamos e nós sabemos que pela graça, a oferta que foi oferecida na cruz do Calvário alcança a todos. Meu irmão, não tem acepção de pessoas, não é por quanto a pessoa tem, mas Deus está olhando para o seu povo e diz: há um coração quebrantado, há um coração sincero, tem perdão para a tua vida, tem misericórdia para a tua vida, tem frescor de graça para a tua vida. Então esses versículos nos mostram que Deus até lá na antiga aliança está atento nos detalhes. Então eu posso te dizer, irmão, que o Deus que cuida dos detalhes, Ele não muda, não há sombra de mudança, não há variação nele. Ele continua olhando e cuidando dos detalhes dos nossos corações. Ele está fazendo tudo o que é necessário para nos trazer até Ele. No dia, no grande dia, nós seremos apresentados diante dele, como nós lemos em Efésios, uma noiva sem mácula, sem ruga. Nós chamamos isso de providência de Deus. A providência de Deus não se resume apenas a recursos materiais. A providência de Deus é o Senhor agindo na história. Para quê? Para que um dia a igreja dele esteja diante dele como uma noiva linda, transformada, sem mácula, sem ruga, adornada, como é dito em Apocalipse 19. Isso é a providência de Deus. O Senhor está trabalhando em nosso favor aqui nessa noite. Os versículos 8, 9 e 10 descrevem o sacrifício caso sejam aves. E note que deveriam ser 2. Nós lemos aqui. Por que 2? Porque uma seria a oferta pelo pecado, a outra pelo holocausto. E aí, isso nos mostra um detalhe, e aí começamos a perceber como que o livro de Levítico salta nos detalhes. 2 aves, porque uma era pela oferta do pecado e outra pelo holocausto. Onde está o detalhe? Na ordem. A primeira precisava ser a oferta pelo pecado, a outra pelo holocausto. Por que isso é importante? A gente tem que estar dentro da linha de Levítico. Em Levítico 1, o holocausto foi instituído para que, então, o homem fosse aceito na presença de Deus. Então, a partir dali, tudo está no lugar. O cotidiano, as ofertas pacíficas. Mas e se o homem pecasse? E aqui nós percebemos que se o homem peca, isso, no relacionamento com Deus, é um problema. Então, seria necessário, novamente, a oferta de purificação, para que depois o holocausto fosse oferecido. Então, primeiro era oferecida uma oferta pela purificação, a primeira ave. Não, primeiro você precisa se purificar dos pecados. Uma vez que você é purificado dos pecados, agora novamente você oferta um holocausto. E o holocausto aponta para aqueles que são aceitos diante de Deus.
É exatamente o que Jesus está fazendo sobre nós a cada momento. Ele é o nosso intercessor. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, nos purificando. A misericórdia do Senhor se renovou sobre nós nessa manhã. Então, após confissão, após purificação, o homem está apto novamente para oferecer o holocausto e estar diante de Deus. Meu irmão, se você entende que o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei se você olha e diz, Zeca, aqui houve algo que eu não consegui. Existe graça nessa noite para te lavar e dizer, continue a jornada, filha. Come o pão, bebe a água, se alimenta, levanta, bate a poeira, porque longa é a tua jornada, tem caminhada para você. E fazemos isso diante de Deus. Veja o detalhe. Primeiro, a purificação dos pecados. Porque pecado, irmão, é pecado. Nós não podemos brincar com isso. É algo que afeta o nosso relacionamento com Deus, porque o pecado é incompatível com a santidade de Deus. E aí os versos que seguem, o verso de número 12, se a pessoa não puder oferecer as aves, então ainda poderia oferecer a farinha. Então ele traria a farinha até o sacerdote. Ele tomaria um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar, como está escrito no texto, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. E esse punhado memorial, olha o que está escrito, novamente nos detalhes, é oferta pelo pecado. Continue olhando o texto. Assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas. E lhe será perdoado, o restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Dois conceitos surgem aqui. Porque ele vai pegar um punhado que é o punhado memorial. O que era esse punhado memorial? Nós vimos isso em Levítico 2. Quando se trazia a oferta de cereais, o sacerdote pegava um punhado dessa oferta e lançava para ser queimada. Só que esse punhado memorial, lá em Levítico 2, vai lá, versículo de número 2, não é chamado de oferta pelo pecado. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta de aroma agradável ao Senhor. Então, lá no capítulo 2, as ofertas estavam em um lugar de relacionamento, vem na linha, holocausto, aceito diante de Deus, a oferta de cereais, o nosso cotidiano sendo trazido dentro desse lugar. Esse punhado era oferta agradável. Mas aqui no capítulo número 5, esse punhado memorial é chamado de oferta pelo pecado. Ou seja, aquele momento estava sendo feita a expiação do pecado. Era a oferta de purificação. Note que o capítulo 5 está falando de ofertas de purificação. Seja a oferta com um novilho, com uma cabra, com uma cordeira, sejam aves, seja a farinha. Então, quando a farinha era lançada no altar para ser queimada, aquilo não era uma oferta agradável ao Senhor. Mas por quê? Porque era uma oferta por causa da culpa. Era uma oferta que estava sendo oferecida porque o relacionamento havia sido quebrado e ele precisava ser restaurado. Mas uma vez que a oferta era oferecida, aí nós vemos que o restante, como era tratado? Final do versículo de número 13. É tratado como oferta de manjares, ou de cereais, dependendo da sua versão. Mas o que mudou? Semelhante às aves. Uma ave era oferecida, oferta pela culpa. Em seguida, um holocausto. Você é aceito diante de Deus. Uma oferta, agora, como um punhado de farinha, era oferecida pela culpa, oferecida pelo pecado. E o restante, agora isso a gente trata como uma oferta agradável, agora a gente trata como oferta de manjares. Por quê? Porque agora o relacionamento foi restaurado. Aqui está o ponto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
é vital para nós, porque a entrega dele na cruz restaura o nosso relacionamento com Deus. Uma vez que nós cremos no que ele realizou por nós e o declaramos como Senhor e Salvador da nossa vida, a tua vida é posicionada em paz com Deus. Sem o sacrifício, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos comunhão com Deus e estaríamos condenados em nossos próprios pecados. Então, a purificação aqui é uma necessidade. A necessidade de purificação dos pecados não é porque Deus seria colocado em risco. Note, mas então os pecados colocariam Deus em uma posição de risco porque Ele é santo? Pelo contrário, somos nós que correríamos perigo. Porque sem a purificação dos nossos pecados, nós estaríamos desconectados de Deus. Sem a purificação dos nossos pecados, nós estaríamos neste mundo sem Deus. Nós seríamos como filhos da ira. Então, o perigo não era para com Deus, mas era em relação a nós mesmos. Porque como eu citei aqui o Salmo 24, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude. As coisas que existem pertencem a Ele. E aí você diz, mas existem coisas que estão fora do lugar. Todas elas estão indo em direção a Cristo Jesus. Efésios 1:10 diz que o Senhor, no beneplácito da sua vontade, decidiu fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Então, tudo, as coisas dos céus e as da terra, todas elas estão convergindo em Cristo Jesus, e essa convergência se dará plenamente no grande dia. E aí, nesse dia, o que acontecerá? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. É a soberania de Deus, é a glória de Deus. Nós olhamos para o plano e o plano exalta a glória, a graça, quem Ele é. Então tudo está indo em rota de colisão à santidade de Deus, às chamas santas, porque um dia tudo estará diante dele. Aí eu pergunto a você, quando tudo estiver diante dele, como será? E aí há um texto em Isaías 34, talvez o pessoal que esteve com a gente na estação Isaías lembre desse capítulo, no versículo de número 2. É uma palavra profética contra as nações e nos mostra que Deus destinou todas as nações para a destruição. Mas eu quero cuidar desse texto aqui com vocês, porque isso vai dialogar com Levítico. O texto diz, Isaías 34:2, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. A palavra hebraica aqui para destruição é haran. Essa palavra é uma palavra que, em seu sentido mais básico, é o impedir o uso ou o abuso de um objeto por parte de um homem e entregá-lo irrevogavelmente a Deus. O que isso quer dizer? Que quando essa palavra é usada, é entregar completamente, entregar de maneira irrevogável a Deus. Por isso, ela aparece em Levítico 27:28, no sentido de consagrada. Então, seria proibir algo do seu uso comum. Lembra que nós falamos aqui de que aquilo que é santo, em seu oposto, é comum. A palavra aqui é tirar todas as coisas. As nações são tiradas do seu lugar comum e são consagradas ao Senhor. Aí você vai dizer, e aquilo que não for santo, Zeca? Será consumido. Por isso a palavra destruição. Porque tudo pertence a Ele. Tudo será purificado pelo fogo. Passará. E o que é impuro será destruído. Então a palavra haran é uma palavra que mostra o sentido de algo que estava no seu uso comum e é consagrado ao Senhor. É separado. É interessante que haran é a palavra que vai ser usada como raiz para a palavra harém. O que era um harém? Mulheres que eram separadas para fins específicos. Harém, haran. Essa mesma palavra é a palavra usada em Levítico 27:28. É usada aqui.
tudo está indo em direção às chamas santas. E aí eu posso afirmar, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo está indo em direção a Ele. E aí as chamas santas possuem facetas diferentes, porque nas chamas santas nós encontramos misericórdia, porque são essas chamas que nos purificam aqui hoje. É Ele que nos purifica. Essas chamas hoje elas estão nos purificando, mas tudo que não for purificado, no grande dia, produzirá a ira divina. Por isso as chamas santas também estão conectadas com a ira de Deus. Então o livro de Levítico nos mostra que a santidade de Deus pode ser expressa em ira quando o pecado não é expiado, quando existe culpa e essa culpa não é removida. Então veja, meu irmão, que o sacrifício na cruz do Calvário nos purifica de todos os pecados. Então, dentro desse lugar, as chamas santas é o lugar aonde eu quero estar. Você já viu que a gente canta, eu quero mergulhar na mirra ardente, eu quero ir em direção às tuas chamas, há canções onde o fogo não apaga. Você tem noção do que você está cantando? Porque esse lugar, meu irmão, só é um lugar de bênção, porque o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados. Então, quando nós cantamos, eu quero estar no lugar onde o fogo não apaga, onde as chamas santas estão, é porque você entende que você foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, os nossos pecados foram perdoados, as nossas injustiças foram removidas. Sabe, o grande chamado de Israel, bem como o nosso, como o meu, o seu, era ser um povo santo, em quem Deus habitaria. Hoje nós podemos declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Deus habita em nós. E aí aqui nós encontramos a importância da purificação dos pecados. No Antigo Testamento, isso se dava por meio das ofertas de purificação. E hoje, meu irmão, agradeça a Deus, porque Ele enviou o seu Filho. A oferta foi entregue na cruz do Calvário e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. É por isso que Apocalipse 7 nos diz que haverá uma grande multidão incontável, de todas as nações, povos, tribos, línguas, incontáveis. E como eles estarão vestidos? Vestes brancas, alvas, lavadas, aonde? No sangue do Cordeiro. Nós fazemos parte dessa grande multidão. Glorifique a Deus. Portanto, uma vez que nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que o amor dele também afete o nosso modo de viver, a nossa maneira de pensar. Como Paulo escreve em Efésios 4, no versículo de número 28, que possamos viver e não entristecer o Espírito Santo. Sabe que essa presença alegre, essa presença vívida do Espírito Santo possa resplandecer em nosso rosto, para a glória do nome dele. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Você pode observar um detalhe em Levítico 5, no versículo de número 11, que faz um contraste com as ofertas de cereais do capítulo 2, com as ofertas que são oferecidas no capítulo 5. Porque o punhado memorial que era jogado no capítulo de número 2 tinha azeite e incenso. Mas no capítulo 5, olha aí no seu texto e vê se tem azeite e incenso. Pelo contrário, não ponha. Por quê? Porque nós estamos falando de uma oferta onde o relacionamento estava quebrado. Mas se você tem paz com Deus, se o relacionamento foi restaurado, o Espírito Santo está sobre a tua vida. E o incenso, que é uma imagem das nossas orações que sobem. Meu irmão, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento restaurado pelo que Jesus realizou sobre as nossas vidas. Sabe, o incenso, essa metáfora das orações, o azeite, a imagem do Espírito Santo são realidades liberadas sobre nós. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro nos lava de todos os pecados, nos purifica de todos os pecados. Sabe, omissão, promessas precipitadas, compromissos não cumpridos, tudo isso, sabe, são pecados diante de Deus. São pecados tanto como uma prática pecaminosa deliberada. E eu sei que talvez sejam faltas menos escandalosas. Às vezes a gente não se abala tanto quando alguém fala, não, mas foi só uma omissão. Mas nós precisamos olhar para tudo que fazemos
E a minha oração nessa noite é que a nossa maneira de viver seja colocada diante da santidade de Deus, para que nós possamos ser modelados por essa realidade. E à medida que você faz isso, só pode ser feito por uma causa: porque os nossos pecados foram perdoados. Ninguém pode trazer a sua vida e contrastar com a santidade de Deus sem que isso, de fato, esteja produzindo em você transformação. Quem deseja isso, fala assim: eu não sou mais a velha criatura. As coisas velhas se passaram. Quem faz uma oração como essa diz: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, reconhecemos que a nossa situação sem a cruz seria irreversível. Pelos nossos próprios esforços, nós estaríamos mortos. Só que a cruz nos desfaz completamente em nossa vergonha, nos desfaz completamente em nossas incapacidades, mas ao mesmo tempo, abra suas mãos, ao mesmo tempo que ela nos desfaz, a cruz nos refaz em dupla honra e capacitação do Espírito. Feche as suas mãos para vivermos uma vida de santidade junto com o Senhor. Uma vida onde a cada dia nós construímos o nosso relacionamento com Ele, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Nós somos livres, irmãos. Nós somos livres. E aqui é um lugar onde nós oramos por gratidão, porque entendemos o que está liberado sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado, Jesus, por nos trazer até este momento, onde a Tua palavra é liberada sobre nós. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Jesus, obrigado por fazer muito mais do que somos capazes de pedir, pensar, imaginar. Senhor, obrigado, porque nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos as nossas incapacidades, as nossas limitações, meu Pai, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e é esta graça que nós exaltamos aqui nessa noite, é essa graça, meu Pai, que nós declaramos, meu Pai, com gratidão. Obrigado por ter nos alcançado, obrigado, Jesus.